Fala, meu Brasil, que bom que você tá aqui. Rapaz, hoje o assunto é demais. Seja bem-vindo ao canal do Prega Simples, onde eu vou te ensinar a pregar de forma simples e descomplicada. Hoje eu quero te ajudar a fazer a sua primeira pregação. Se você já pregou, você ainda não tem muita experiência, não tem problema. Esse vídeo também é para você. Então, hoje eu vou ajudar você a sair a sair do zero para a sua primeira pregação. Ou se você já pregou, mas ainda não tem muita firmeza, eu também vou te ajudar. Então, roda a vinheta que tem coisa legal hoje, hein? Bom, vamos lá? Meu nome é Lucas, como você provavelmente já sabe, eu tenho 33 anos e estou pregando desde os meus 18, quando eu fiz faculdade de teologia. Quando eu comecei a estudar, né, e aí no meu caso, o meu curso ele foi um internato, né, então eu morava na faculdade, eu vivia dentro daquela realidade lá e com 18 anos eu comecei a pregar. Né? Foi ainda no meu primeiro ano em que eu pude escrever o meu primeiro sermão, né? E que eu vou compartilhar ele com vocês em breve. Né? Então, e eu lembro muito bem de como foi a primeira vez, né, que me chamaram para pregar. Eu ainda era um adolescente, eu tinha lá, acho que eu estava com 16 ou 17 anos, já sabia, né, que queria ir ao seminário, já sabia que queria participar, né, desse meio. E o líder da célula chegou assim para mim. E era uma célula, não sei como você entende célula, né, mas a célula que fazia lá era basicamente uma pregação. Então, colocava a galera toda sentada e aí, de tempos em tempos, vinha um líder, vinha alguém mais velho para ficar falando lá pra gente. E num determinado dia, aquele líder do momento chegou para mim e falou: Lucas, semana que vem você prega, tá? Eu falei: beleza. Era tudo que eu queria. Assim, eu estava querendo demais aquele momento em que isso acontecesse. Né? E aí eu fui. Preparei alguma coisa. Eu ainda não considero essa como minha primeira pregação e eu vou explicar o porquê. Chegou na semana seguinte, né, no dia da minha pregação, eu com tudo preparado. Eu tinha feito um esboço, eu tinha feito anotação. Eu lembro que eu tinha falado na frente do espelho, tinha treinado na frente do espelho, muito louco. E por final das contas, eu não lembro porque a célula começou atrasada, as coisas não desenvolveram como deveria, e ele pegou e passou um sabão na galera, mas um sabão, entendeu? A molecada tinha aprontado alguma coisa, eu não lembro o que era. Eu não estava envolvido no negócio, acho que foi uma das poucas vezes que eu não estava envolvido em problemas, mas o líder passou um sabão na galera e faltando 10 minutos para acabar a reunião, ele me passou a palavra. Eu tinha preparado alguma coisa de mais ou menos uns 30 minutos, que era mais ou menos o que tinha. E ele me passou faltando 10. Desses 10 minutos, eu tive 5. Porque a célula de adolescentes, que era a minha célula, acontecia junto com a de jovens. De adultos, perdão. E a célula de adultos acabou primeiro. Acabou um pouco antes. Então eu acabei tendo 5 minutos. E dentro desses 5 minutos eu ainda fui interrompido. Dentro desses 5 minutos, o próprio líder, me interrompeu para chamar a atenção de algumas pessoas que não estavam prestando atenção. E essa foi basicamente a minha primeira experiência como pregador.
ninguém nasce sabendo. Ninguém, assim, consegue pegar. Pode acontecer, isso é fato, pode. Mas, de fato, ninguém começa assim, a primeira vez que vai fazer uma pregação, já sai fazendo aquela pregação. Ou a primeira vez que pega um microfone na mão para poder pregar de fato, vai ser bem sucedido. Muito difícil, muito difícil. Pode acontecer. A minha primeira pregação, de fato, ela foi no período do seminário, né? Eu era seminarista e foi uma situação muito parecida, né? O pastor, tal, eu não lembro se foi o pastor ou se foi a filha do pastor que brincou, falou que eu devia pregar um dia, que eu deveria pregar no domingo que vem, no domingo seguinte. E lá vai o Lucas preparar a mensagem. E na semana seguinte eu fui todo arrumado, estava pronto para pregar e tal, que não sei o que lá. Só que o pessoal esqueceu disso. Ninguém lembrava disso. Por fim das contas, não preguei. O pastor já estava com uma mensagem preparada e tal, e obviamente eu estava no primeiro ano, ainda não tinha experiência, não tive nem aula de pregação. Então eu acabei, ainda não foi a minha primeira oportunidade. O meu primeiro sermão não foi a minha primeira pregação, tá? Mas por fim, acabei pregando no seminário e depois acabei mudando de igreja, estagiando em outras igrejas, a gente tinha esse costume, né? Essa igreja que eu estava, ela não renovou comigo, então acabei indo para outra igreja. E lá acabei fazendo a minha primeira pregação para os jovens. E, assim, um desastre. Um desastre. A pregação que eu fiz, ela era em... Como é que eu falo? Ela era em Abraão. Ela falava sobre Abraão. Né? E foi o mesmo sermão que eu tinha feito na aula de pregação, que aí já tinha sido no ano seguinte, né? Então a primeira pregação foi essa, e foi assim, foi terrível, mas eu quero passar com você hoje o que não é uma pregação. Talvez você pode ter aprendido, talvez alguém pode ter compartilhado isso com você, pode ter falado isso para você, para quando você for pregar, você olhar comentário. Meu, o comentário ele é muito bom. O comentário bíblico ele ajuda demais. Mas uma coisa eu quero te dizer, não copie comentário. Você não tem que copiar. O que acontece muitas vezes é que a pessoa pegou ali, escolheu um texto, pega ali o comentário e transfere praticamente que palavra por palavra para a pregação. Entendeu? Meu, isso não é pregar. Sabe? Pregar também não é você comentar versículo por versículo, você pegar ali um trecho da Bíblia e vir ali falando, então, porque nesse versículo nós entendemos isso, isso, isso e tal, e nesse versículo ele quer dizer isso, isso, isso. Pregação também é isso. Tá? Pregação também você pode fazer esse tipo de coisa. Mas pregação não é isso. Não é você pegar e tal, blá, 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 pronto. Ah, tá. Nesse outro versículo é blá, 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 blá. Não. Pregação é muito mais que isso. Pregação, e aí falando em termos técnicos, falando em homilética, né, é a arte de preparar e entregar sermões. Então você, na homilética, você vai fazer um trabalho muito maior nesse sentido. Você vai fazer um trabalho mais completo. Você pode pegar referências de comentário, e isso é muito bom. O comentário, basicamente, ele te dá um norte pela qual você pode caminhar. E assim, depois nós podemos falar até sobre isso, mas escolha bons comentários, tenha bons comentários. Hoje em dia você tem comentários e comentários, tá certo? Então, por exemplo, quando eu uso comentário, eu não busco comentários que sejam
muito tendenciosos. Eu procuro pegar um comentário que ele seja mais ameno. Eu quero que ele me dê a explicação do texto bíblico. Eu não quero que ele puxe sardinha para um lado de... Como é que eu poderia dizer assim? Um lado da teologia ou um lado de denominação. Não. Aquilo que eu espero do comentário é que ele me dê uma luz, que ele me dê uma reflexão, que ele me dê um parâmetro do texto bíblico, para que então aquilo que ele possa me trazer de ideia, me trazer de luz, aí sim eu possa desenvolver a minha pregação. Às vezes, já aconteceu, de fazer uma citação, né, de ter alguma frase que é muito legal, que serve de embasamento, então aquela frase sim eu retiro ela com o pensamento inteiro, seja do comentário, seja de algum livro, e transporta ela para a pregação. Isso você pode fazer. O problema é quando você copia tudo. Porque quando você copia tudo, aquilo não é você. Aquilo é outra pessoa falando. E a pregação ela passa muito pelo pregador, né? A pregação ela tem que ser você, ela tem que sair de dentro de você. Então, dentro da pregação você passa por um processo muito grande, né, que depois de um tempo acaba sendo automático, mas você passa por todo um processo. Então, para você poder passar por esse processo, é claro que hoje aqui a gente não vai ter como lidar com tudo isso, mas esse processo ele leva tempo, né? Mas, contudo, hoje eu quero fazer um passo a passo com você, porque hoje você vai sair desse vídeo e você vai sair capaz de fazer a sua primeira pregação. Ou se você até mesmo já pregou, eu vou te facilitar muito o processo para você poder pregar. E eu tenho um método que eu desenvolvi e eu vou compartilhar ele agora com você. Esse método chama o método TSI. Se você conhece carro, você já ouviu essa expressão. TSI geralmente é para carro turbo. Mas muito bem, detalhe, isso não tem nada a ver, tá certo? Embora você vai poder turbinar a sua pregação com esse método, mas não tem nada a ver. O método TSI é o seguinte, é texto, simples e ideia. Texto, simples e ideia, tá certo? Então, você pode pensar o seguinte, texto simples, simples e simples ideia. Texto simples, simples, simples ideia. TSI, tá certo? O que consiste o método TSI? Primeiro, texto. Texto fácil. Na sua primeira pregação, você precisa escolher um texto que seja fácil. Tá certo? Você não vai pegar, por exemplo, para pregar genealogia. Nossa, pregar genealogia é quase o fim do mundo. Você não vai pegar um texto muito complexo. Você não vai pegar um texto, por exemplo, vamos colocar aí Lamentações de Jeremias, embora ainda tenha a sua facilidade. Você não vai pegar um texto de Levítico, de Números, Deuteronômio, livros que são um pouco mais difíceis. Não, você vai pegar textos mais fáceis, tá certo? Textos onde você possa ter uma melhor desenvoltura. Por exemplo, um texto que é muito legal você poder trabalhar é o texto de história. Por exemplo, história de Abraão, história de Moisés, história de Noé. São textos que facilitam muito a compreensão, né? Tanto para você poder trazer alguma coisa, elaborar alguma coisa a partir dela, como para as pessoas poderem entender. Porque, veja, há uma diferença entre aquilo que você quer dizer, aquilo que você diz, e aquilo que as pessoas entendem. Então, quando a gente está começando, é muito fácil a gente errar. É muito fácil a gente acabar caindo em armadilha. É muito fácil a gente acabar pensando numa coisa e entregando outra. É muito fácil as pessoas, alguma coisa estar tão clara para nós, mas de fato ela não está clara para quem está ouvindo. Porque, veja, quando a gente está se preparando, quando a gente está estudando,
a gente vai vendo repetidas vezes aquilo ali, então ele vai se tornando fácil para nós, tá certo? Só que a pessoa que está nos ouvindo, ela vai ver pela primeira vez. Então aquilo que nós precisamos entregar para ela seja algo em poucos minutos ali, que seja algo simples, direto, que ela possa compreender. Então tudo aquilo, todo aquele tempo de preparação que você teve, tudo isso serve para que você possa facilitar, para que a pessoa possa compreender aquilo que você quer dizer. Então, primeira coisa, texto fácil. Por quê? Você está começando, ou você já até começou, mas escolha texto fácil para você poder pegar a habilidade de pregar, a habilidade de preparar um sermão, a habilidade de poder falar em público, de poder falar para as pessoas. E aqui ainda entra outra coisa, que você pode encontrar públicos de diversas maneiras. Públicos muito diferentes. Por exemplo, uma coisa é você pregar para pessoa, para jovem. Outra coisa é você pregar para adolescente. Outra coisa é você pregar para criança. E outra coisa é você pregar para idoso. É assim, ó, é totalmente diferente. Talvez jovem, adolescente seja mais próximo, mas jovem, criança e idoso, é assim, são sermões totalmente diferentes. São abordagens totalmente diferentes que você vai fazer. Por exemplo, você não vai chegar, vamos supor que que você vai dar algum exemplo, que você vai usar alguma coisa do tipo, mas você não vai chegar numa pregação para idoso e falar sobre stories do Instagram. Faz sentido. Mas se você for falar da dancinha do TikTok, faz muito sentido se você for falar para jovem e adolescente. Então, essa é a grande questão. É o público que você está falando. Quando você consegue ter essa dinâmica, você pode pegar o mesmo sermão, mas às vezes a sua explicação vai ser um pouquinho diferente, as suas histórias vão ser um pouquinho diferentes, os pontos podem ser os mesmos, o texto pode ser o mesmo, o começo e o final, para até onde você quer levar a pessoa, pode ser o mesmo, mas o meio do caminho ele será diferente, tá certo? Então, primeira coisa, para você que está começando, texto fácil, tá certo? E assim, eu não digo só para quem está começando, ou para quem ainda nem começou. Eu também. Eu prefiro pregar em texto fácil, até hoje. Tem os textos mais difíceis que eu pego? Claro, com certeza. A gente vai pregando e com certeza, em determinados momentos, nós temos que pegar textos e textos. Mas texto fácil é batata. Tá certo? Então, primeira coisa, do método TSI, texto fácil. Segundo, simples. Seja simples. Você não precisa inventar a roda. Entendeu? Então não tente inventar. Seja simples. Você já pegou um texto fácil. Seja simples. E aqui você tem que ser simples. Isso não significa que você tem que ser simplista. É diferente. Ser simples é fale o que está no texto. Fale aquilo que você entendeu. Sabe? Faça a divisão do seu texto, né, para você dividir em pontos. É muito importante você dividir em pontos a sua pregação. Faça uma divisão legal. Não tente falar aquilo que ninguém nunca falou. Primeiro, que se você falar algo que ninguém nunca falou, ou você está falando uma grande heresia, ou você está falando uma grande besteira. Por quê? A Bíblia, ela tem aí, vamos colocar aí pelo menos aí mais de 1000 anos, completa. Mais de 1000 anos. Tranquilamente. Tá certo? São mais de 1000 anos que as pessoas estão pregando e falando e falando e falando sobre esses 66 livros. Você acha mesmo que você vai falar alguma coisa que ninguém nunca falou? Então seja simples, seja fácil, seja direto naquilo que você vai falar. Não interessa se você vai pregar 15, 20 minutos. Você está começando. Esse é o momento de poder fazer isso. Mas eu vou te ajudar também com isso aí. Vamos lá. Então, primeira coisa do método TSI,
texto fácil, seja simples, e o I. Tenha uma ideia central. Você precisa de um texto simples, você precisa ser simples e você precisa de uma simples ideia. Ou seja, você precisa de uma ideia central. O que você vai falar com isso? Quando a pessoa, quando você anunciar o texto que você está falando, ou quando você começar a falar, você vai pegar a pessoa, vamos supor, você vai pegar a pessoa no ponto A e vai levar ela para o ponto B. Perfeito? Qual que é o ponto B? O que você quer que ao final da sua pregação, as pessoas que estão te ouvindo, elas entendam? O que você quer que as pessoas que estão te ouvindo levem para casa? Essa é a grande sacada. É uma ideia simples. Não adianta você, por exemplo, pegar ali um texto de, vamos supor, você vai falar sobre Adão e Eva, sobre Moisés, sobre Enoque, seja lá quem for. E aí você começa a pregar sobre um personagem, por exemplo, do Antigo Testamento, como esses que eu falei. E aí você termina falando sobre o desafio missionário. Veja, não tem nada a ver. Se você vai falar, por exemplo, sobre Abraão, você precisa terminar falando sobre Abraão. E uma lição principal que você tira disso. E detalhe, os pontos da sua pregação, e nós vamos falar isso em outro vídeo, os pontos da sua pregação, eles têm que reforçar a sua ideia principal. Então vamos supor, né, todo mundo sabe aí que Abraão é o pai da fé. Então, Abraão é conhecido como o pai da fé. Então você quer levar as pessoas, você vai pegar as pessoas aqui no começo da sua pregação, o ponto A, você vai levar as pessoas até o ponto B, para que elas possam entender o porquê que Abraão é o pai da fé. Perfeito. E aqui no meio você vai lançar as suas argumentações. Tá certo? Então, essas argumentações, elas têm que afirmarem que Abraão é o pai da fé. Porque quando você chegar aqui, na conclusão, no seu encerramento, e dizer que Abraão, é por isso que Abraão é o pai da fé, Abraão é o pai da fé por causa disso que eu falei, disso que eu falei, disso que eu falei, disso que eu falei. E aí, quantos pontos você tiver? Entende? Aí a pessoa vai entender e falar, agora eu entendi. Abraão é o pai da fé por causa de... Ela pode repetir essa ideia. Tá certo? Então, texto simples, ideia. É isso que você precisa para fazer a sua primeira pregação. Escolha um texto fácil, tenha uma... seja simples e tenha uma ideia central. Tá certo? Hoje é terça-feira e na quinta-feira dessa semana, vai estar saindo o vídeo. É quinta que eu coloquei? Quinta. Sairá o vídeo da pregação, da minha primeira pregação. O que aconteceu? A primeira pregação que eu fiz de fato. A gente teve um dia no seminário, eu ainda não. Acho que eu não estava tendo aula sobre pregação ainda. Né? E aí a gente teve um tempo lá de oração, enfim, era um tempo que nós tínhamos para isso. E eu peguei, li um texto, que ele é fácil, e aí eu comecei a reparar. Eu falei assim, poxa, aqui eu consigo ver uma divisão, aqui eu consigo ver outra divisão, aqui eu consigo ver outra divisão. Esse aqui, ele conclui a ideia. Poxa, eu tenho uma pregação. Eu comecei a escrever, comecei a rabiscar ali e tal, e eu lembro que eu saí com um esboço. Muito bem. Depois eu acabei escrevendo ele, e mais ou menos um ano depois, eu tive a oportunidade. E aí eu já estava na terceira igreja que eu estava estagiando. E era o meu primeiro final de semana, né, como estagiário daquela igreja. E era o final de semana do Dia dos Pais. E aí, no sábado,
Eu ia para a igreja no sábado à tarde, ia ter programação com os jovens, da tarde para a noite. Ia ser a minha primeira programação como seminarista. E no domingo eu teria o culto. Então, eu ia participar da programação dos jovens, tarde e noite. Domingo ia participar do culto e isso ia ser o meu primeiro final de semana naquela igreja. Pois bem, o pastor me liga no sábado e fala assim: Lucas, dia dos pais, final de semana, dia dos pais. Lucas, meu pai morreu, estou indo para a cidade dele, né? Você pode pregar domingo, tanto de manhã quanto à noite? Primeiro final de semana, sem conhecer a igreja. Eles só tinham me visto uma vez quando eu fui visitar para poder ver. Eles não me conheciam. Eu preguei, e aí o pai do pastor morre. Ele vai e eu tenho que pregar. E para quem me conhece sabe que eu não tenho uma vivência com meu pai. Meus pais são separados desde pequeno e tal, então até parece que era uma somatória de coisas, né? Então, final de semana, dia dos pais, morre o pai do pastor e aí sobra para eu pregar. Muito bem, eu vou lá e saco meu primeiro esboço de uma pregação realmente feita. E esse esboço, essa pregação falava sobre Deus. E o título dela era As Características do Nosso Deus. E aí era final de semana, dia dos pais. O que eu fiz? Características do nosso pai. Pronto. Basicamente, o texto, o sermão era o mesmo. Entendeu? Mas eu aproveitei o dia dos pais e falei, direcionei tudo aquilo que era característica de Deus como característica do Deus Pai. Tudo certo, pronto, encaixou. E aí eu preguei. E esse sermão, esse texto, eu levo comigo ele até hoje. Sempre que eu posso eu prego ele. E aí, quinta-feira, eu vou soltar esse vídeo, né? Eu já tenho ele gravado em outro canal, mas eu vou regravar ele, né? Tem algumas coisas novas, tem algumas coisas que eu quero colocar. Então, na quinta-feira vai sair a nova pregação, a mais nova versão do Características de Deus. E aí você escolhe se você quer características de Deus ou características do nosso Pai. Características do nosso Deus, características do nosso Pai. Aí você escolhe. Deixa aí nos comentários o que você prefere, que aí vamos ver. Características do nosso Deus, características do nosso Pai. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Esse é o Pregue Simples, onde eu vou te ensinar a pregar de forma simples e descomplicada. E hoje eu te ensinei o método TSI, Texto, Simples e Ideia. Tá certo? Gente, obrigado. Deixe seu like, deixe a inscrição no canal. Isso é muito importante, isso ajuda a gente demais. Deixe seu comentário, sugestões. Quer fazer uma sugestão de uma pregação? Manda o texto aqui. Manda o texto aqui embaixo e eu vou preparar uma pregação e compartilhar com vocês. Perfeito? No mais, um abraço, Deus abençoe, até a próxima.